Glória, 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 glória ao poderoso Criador dos céus e da terra. Oh, maravilha! A promessa do Filho do Homem é para os que se tornaram filhos da luz, por adoção. Não se resume a bens materiais. A promessa do Filho do Homem se encontra escrita no Evangelho de São João. Não se turbe o vosso coração, crede ao o Criador dos céus e da terra, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, teria dito: vou preparar uns lugares. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A promessa do Filho do Homem é a vida eterna para os que crêem no sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Irmãos, precisamos aprender que quando lemos que há liberdade para o Espírito agir, significa entender que o profeta está aberto para a atuação do Espírito Santo, para utilizá-lo como instrumento, para trazer a mensagem do Senhor dos Espíritos ao povo da fé. Mesmo assim, tudo acontece ordenado, com muita decência, sem prejudicar os irmãos, sem cansá-los ou produzir murmurações. Está escrito: aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor dos Espíritos, e Ele dará gratuitamente. Temos que viver guiado pelo Espírito Santo, sabendo que não temos o direito de prejudicar o próximo. O Espírito Santo é sábio. Ele atua na vida do homem mediante a abertura que o homem dá para ele. Ele não força nada. Ele não é de confusão. Temos que saber que somos naturais. E a ação do Espírito Santo é fazer o sobrenatural acontecer em nossas vidas. Por fim, temos que entender a ordem e a decência no culto. Está escrito: rogo, pois, irmãos, que apresenteis vossos corpos santos e agradáveis ao Senhor dos Espíritos, porque é o vosso culto racional. Paremos com a distorção da palavra. Os caminhos do Senhor são verdadeiros, retos e de justiça. O culto deve ter horário para começar e terminar. O Espírito Santo atua somente na abertura do profeta, isto é, ordem e decência, para que não haja escândalos. Não podemos aplicar na casa de oração costumes do velho Adão. Fomos chamados para viver espiritualmente na presença do Senhor do Espírito.
Os irmãos devem agir como a noiva do Cordeiro, santo, lavado no sangue. O mundo jaz no maligno. A noiva precisa viver segundo a graça do Filho do Homem e seguir em frente, estruturada na verdade. Temos que entender, no nosso meio, há o trigo e o joio. No futuro, o Espírito Santo vai tirar o joio do meio do trigo. Temos que viver segundo a verdade, que o Filho do Homem fez questão de frisar, para viver a liberdade e a sabedoria. Vigiar sempre, para não usar a liberdade no lugar e dar a carnalidade. Temos que ter cuidado. A duração de um culto normalmente é de 2 horas, mas muitos têm ultrapassado alegando a vontade de Deus. Agora, como é que ficam os irmãos que têm que trabalhar no dia seguinte, ou que mora longe, ou que precisa andar alguns quilômetros para chegar em casa? Por isso foi dito: ordem e decência no culto. Valeu! Glória ao Senhor dos Espíritos. Irmãos, precisamos entender que não podemos usar da liberdade para dar lugar à carnalidade. A palavra diz que somos livres, mas para viver na presença de Deus com sabedoria, com entendimento, tendo o dom do discernimento para escolher o que vai dar glória ao Criador. Pois estamos vivendo mediante a verdade, e a verdade nos possibilita a sentir o temor do nosso coração, sabendo que amar o próximo não é prejudicá-lo de modo algum, mas procurar alicerçá-lo de modo que ele ache graça em fazer a vontade de Deus, para levar a salvação a habitantes que não têm experimentado o toque do Espírito Santo. Por isso digo que toda obra que nós fizermos para o reino precisa ser pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo glorifica o Pai, glorifica o Filho e também está glorificando a igreja e vai glorificar
levá-la para poder levá-la ao encontro do Filho do Homem nas nuvens. A hora é agora. Precisamos carregar em nossa vida a glória do Pai através das nossas ações, do nosso comportamento, da nossa escolha, atitude, decisão. Tudo tem que ser para a glória do Pai, porque em nós está o seu Espírito, para nos guiar em todo o caminho. A palavra diz que não é por força nem por violência. A palavra diz que a religião não dá ao homem a salvação, mas a salvação vem para nós através da fé no Filho do Homem, o enviado do Criador, para nos livrar da condenação eterna. E a palavra diz: tudo é possível de crer, quer dizer, vai acontecer se você tiver fé. Se você procurar viver a verdade, porque é ela que traz a cura, é ela que traz a libertação, ela traz a mudança, ela que traz a porta aberta, ela que faz tudo. É a verdade. Portanto, temos que amar a verdade, pois a palavra diz: se a minha palavra tiver de vós, diz o papai, e credes no que tens recebido de mim, quando pedires, eu vos atenderei. Em nome de Alcha, o meu filho. Está escrito tudo isto, basta nós lermos com amor, desejando alimentar-se da verdade para a vida eterna. A hora é agora. Precisamos fazer por onde entender a vontade do Pai. A vontade do Pai é absoluta na vida daquele que crê. E nós temos que confiar nele. Confiar nele é o que o homem precisa para se dar bem nessa vida e na vida eterna. Portanto, a hora é agora. Não olheis nem para a direita e nem para a esquerda. Olhai para o alto, que do alto vem o socorro. Do alto virá a redenção para o povo da fé. E lembro que melhor obedecer do que sacrificar. Lembro que importa obedecer ao Senhor dos Espíritos do que a homens. Homens que não têm compromisso com a verdade se afastam dele. Homens que não têm palavra se afastam dele. Homens que não têm postura se afastam dele. Homens que não têm atitude do céu se afastam dele. Pois a palavra diz que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e verdade, admitindo uma coisa, que eles precisam ter um coração arrependido para viver o perdão do Senhor dos Espíritos,
de modo a ter acesso diariamente na presença dele, para a glória dele. Portanto, irmão, amigo, se batizar, inscreva no canal, ajude o canal, compartilhe nos comentários, faça seu pedido de oração, dê seu joinha aí, faça a vontade do Pai, pois está escrito: aquele que abençoar será abençoado, aquele que é por nós também será abençoado, e aquele que ajuda também será abençoado. E se você quer ser um abençoado, faça a vontade do Senhor do Espírito. Glória, 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 glória e ao para sempre. Em nome de Yahshua, passamos esta mensagem com a certeza de que ela trará edificação na vida daquele que crê. Glória ao para sempre!